A mansão da família Montenegro era o tipo de propriedade que fazia qualquer um parar e admirar. Os pilares de mármore branco cintilavam sob o sol. Os vitrais refletiam luzes coloridas, e os jardins, com suas sebes perfeitamente podadas, pareciam ter saído de uma pintura. O dono daquele lugar imponente, Marcelo Montenegro, sempre se orgulhara de sua fortuna. Para ele, aquele palácio de luxo era a prova viva de sua competência, de sua capacidade de transformar cada investimento em uma mina de ouro. Marcelo viera de uma origem humilde, o que fazia seu sucesso ser ainda mais comentado na cidade. Filho de um operário e de uma professora, ele crescera vendo os pais lutarem para pagar as contas e se prometeu que nunca teria aquela vida limitada. E cumpriu. Mas o preço de seu sucesso foi sua humanidade. Ao longo dos anos, enquanto os milhões enchiam suas contas bancárias, ele se tornara um homem frio, quase insensível às necessidades dos outros. Seu lema era simples: se eu conseguir sair da pobreza, qualquer um consegue. Helena, sua esposa, conhecera o homem ambicioso, mas apaixonado, que ele fora na juventude. Mas com o tempo, mesmo rodeada de tudo o que o dinheiro podia comprar, sentia falta de algo mais valioso: compaixão e calor humano. Helena era bondosa, sempre envolvida em projetos de caridade, tentando compensar o que sentia ser uma dívida moral pela indiferença do marido. Ela e Marcelo tinham 2 filhos: Lucas, um garoto de 8 anos, alegre e curioso, e Isabela, de 5, uma menina tímida que adorava se esconder atrás das saias da mãe. Apesar do luxo, a vida naquela mansão era solitária, permeada por uma distância emocional que ninguém ousava mencionar. Naquela manhã específica, o clima estava agradável. Marcelo revisava uma lista de compromissos enquanto o café da manhã era servido no salão principal. Helena, com o rosto suave e cansado, ajudava a Isabela a comer sua torrada enquanto Lucas fazia perguntas incessantes sobre uma excursão escolar. Tudo parecia em ordem até que a governanta, Dona Clotilde, uma mulher de 60 anos e com mais de 30 de serviço na família, entrou na sala com uma expressão preocupada. Senhor Marcelo, ela começou hesitante. Há um homem sem teto na frente do portão. Parece que ele está dormindo, mas não se mexeu desde a madrugada. Marcelo franziu o senho. Um mendigo? Aqui? Ele largou o jornal de negócios que lia, os olhos escurecendo de irritação. Como isso aconteceu? Onde estavam os seguranças? Dona Clotilde se encolheu um pouco. Eles disseram que ele chegou quando ainda estava escuro e não tiveram coragem de expulsá-lo enquanto dormia. Marcelo bufou e levantou-se. Pois eu vou fazer isso. Não quero um vadio arruinando a imagem da minha casa. Ele marchou até a entrada da mansão, a frustração crescendo. Helena o seguiu discretamente, sentindo o já familiar aperto no peito. Ela sabia que Marcelo não era capaz de sentir piedade por aqueles que via como fracassados. Do lado de fora, Vicente, o velho mendigo, estava encolhido sob cobertores velhos e remendados. Sua barba era longa e desgrenhada, os cabelos grisalhos, e seus olhos, quando abertos, mostravam o desgaste de uma vida inteira de dificuldades. Ele tinha chegado àquele bairro a pé, arrastando um carrinho de supermercado que continha todas as suas posses: roupas sujas, alguns utensílios e um cobertor puído que usava para se proteger do frio. Marcelo aproximou-se e sua sombra cobriu Vicente, que acordou com um sobressalto. O empresário olhou para ele com puro desgosto. "Levante-se e vá embora daqui", ordenou, a voz fria como o mármore de sua mansão. "Este bairro não é lugar para vagabundos." Vicente piscou, tentando entender. Seus ossos doíam, e sua mente estava lenta, mas a humilhação queimou como sempre. Ele se levantou com dificuldade, os olhos procurando por qualquer traço de compaixão naquele homem que parecia um deus da riqueza. Não encontrou. Sem dizer uma palavra, Vicente começou a arrastar seu carrinho, afastando-se da mansão com o pouco de dignidade que ainda possuía. Helena, que havia assistido tudo de uma das janelas, sentiu uma lágrima escorrer pelo rosto. Ela sabia quem era Vicente,
Ou pelo menos sabia parte de sua história. Anos atrás, ele não era um mendigo, mas um jardineiro que cuidava de um pequeno terreno comunitário no bairro, onde cultivava flores e legumes para quem precisasse. Quando uma série de crises econômicas o atingiu, perdeu tudo. Helena sentia uma profunda tristeza por ele, mas Marcelo nunca deixava espaço para questionamentos ou caridade. Aquela noite caiu como qualquer outra, mas com uma tensão imperceptível. Os ventos estavam mais fortes e as sombras dançavam nos jardins da mansão. Marcelo, como de costume, estava na biblioteca, revisando contratos e tomando um uísque caro. Helena lia um conto para Isabela, enquanto Lucas já estava deitado, planejando aventuras em sua mente inquieta. Mas então, por volta das 23h30, tudo mudou. Um barulho de vidro quebrando ecoou pelos corredores. Marcelo levantou-se com um sobressalto, o coração disparando. Antes que pudesse reagir, o alarme da mansão disparou, seguido por gritos que se misturavam aos sons de passos rápidos. A porta da biblioteca foi arrombada e homens mascarados entraram, armas em punho. "Todo mundo no chão!" gritou o líder dos assaltantes, uma figura alta, de olhos duros, usando uma máscara preta. Ele segurava uma pistola e se movia com a precisão de um soldado. Outros 2 homens se espalharam pela casa, subjugando os poucos seguranças restantes e empurrando Helena, Isabela e Lucas para a sala principal. Marcelo foi arrastado à força, o rosto vermelho de raiva e humilhação. Os assaltantes trancaram a família na sala de estar, amarrando Marcelo a uma cadeira com cordas grossas. Helena segurava as crianças, tentando acalmá-las enquanto Isabela soluçava de medo. Lucas, embora assustado, tentava ser corajoso, apertando a mão da mãe. O líder dos criminosos aproximou-se de Marcelo, a arma ainda apontada. "Você acha que está seguro com todas essas câmeras e guardas, não é?" Ele zombou. "Riqueza é uma ilusão de segurança." Marcelo, mesmo amarrado, tentou se impor. "O que vocês querem? Dinheiro? Levem tudo, mas deixem minha família em paz." O líder riu, uma risada fria e sem alegria. "Vamos levar mais do que seu dinheiro, Sr. Montenegro. Vocês valem uma fortuna. E agora são nossos reféns." Enquanto a mansão era invadida, Vicente, que havia se abrigado no galpão abandonado ao lado da propriedade, ouviu o caos. As luzes piscando e os gritos o alertaram de que algo terrível acontecia. Mesmo cansado e fraco, Vicente não podia ignorar o chamado da adrenalina. Ele conhecia o layout da mansão de longe, pois costumava observar as mudanças enquanto passava pelo bairro. Respirou fundo, o velho instinto de sobrevivência despertando. Ele se esgueirou pelo jardim da mansão, sabendo que qualquer erro poderia custar-lhe a vida. Viu de relance os assaltantes vasculhando a propriedade e notou que eles tinham armas pesadas. Vicente sabia que precisava agir com esperteza, não com força. Encontrou uma antiga mangueira de incêndio perto do depósito de ferramentas e teve uma ideia. Era arriscado, mas talvez pudesse ganhar tempo para a família. No telhado, Vicente conseguiu criar um estrondo ao soltar a mangueira, fazendo-a bater contra as vigas de metal. O barulho ecoou pela propriedade, e 3 dos assaltantes correram para ver o que estava acontecendo. O líder ficou na sala com a família, ainda desconfiado, mas distraído o suficiente para não perceber a entrada silenciosa de Vicente, que havia conseguido subir pelas escadas de serviço. Vicente observou a sala. Marcelo ainda amarrado, Helena e as crianças encolhidas no canto. Ele precisava agir rápido. Pegou um pesado castiçal de bronze que estava sobre uma prateleira e, com toda a força que ainda tinha, atacou o assaltante mais próximo. O homem caiu, mas não sem disparar sua arma, o que fez com que o caos irrompesse. Helena gritou, agarrando as crianças enquanto o líder se virou, furioso. "Corram!" gritou Vicente para Helena, o rosto vincado pela tensão. Helena não hesitou. Com o instinto de mãe protetora, pegou Isabela no colo e agarrou a mão de Lucas, puxando-os em direção à porta lateral que dava para o jardim. As crianças, assustadas, seguiram a mãe sem questionar, seus pequenos corações batendo acelerados. O líder dos assaltantes, pego de surpresa, girou com a arma em punho, a mira voltada para Helena e os filhos.
Seu dedo tremeu no gatilho, mas Vicente, mesmo enfraquecido, lançou-se contra ele com a força desesperada de um homem que não tinha mais nada a perder. O tiro que o líder disparou acertou o peito de Vicente, o som da bala ecoando pela mansão. O velho caiu com um gemido rouco, o sangue já começando a manchar sua camisa rasgada. Helena e as crianças, aterrorizadas, conseguiram sair para o jardim, correndo o máximo que podiam. Lá fora, as sirenes da polícia finalmente se aproximavam, o brilho das luzes vermelhas e azuis refletindo na fachada da casa. Os assaltantes restantes, percebendo que a situação estava fugindo de controle, começaram a fugir, dispersando-se pelo terreno. O líder, vendo que a polícia chegava e que o plano havia falhado, soltou uma maldição antes de tentar escapar também. Dentro da mansão, Marcelo assistiu à cena sem poder fazer nada, ainda amarrado e em choque. Ele viu Vicente estendido no chão, o velho que ele havia desprezado horas antes agora lutando para respirar. Uma onda de culpa o atingiu com a força de um tsunami, quebrando a armadura de arrogância que ele vestira por tanto tempo. De repente, sua riqueza, sua mansão, tudo parecia vazio e sem sentido diante do sacrifício de um homem que não devia nada a ele. A polícia invadiu a propriedade, os agentes rendendo os criminosos que ainda estavam ali. Helena, com as crianças abraçadas a ela, caiu em prantos quando viu que estavam seguras. Marcelo, finalmente libertado pelos policiais, correu para onde Vicente jazia. O empresário, o homem que sempre acreditou que o dinheiro era a resposta para tudo, ajoelhou-se ao lado do mendigo que ele havia tratado com tanto desprezo. Por quê? Marcelo sussurrou, as lágrimas escorrendo por seu rosto. Por que você fez isso por nós? Vicente, com os olhos já embaçados pela dor e pelo cansaço, sorriu levemente. Porque todos merecem uma chance de redenção, ele murmurou, sua voz enfraquecida, mas firme. Até mesmo você. Com essas últimas palavras, Vicente fechou os olhos e sua respiração se tornou silenciosa, como um sussurro que desaparecia no vento. Marcelo ficou ali, ao lado de Vicente, chorando como nunca havia chorado na vida. Pela primeira vez, todo o peso de suas escolhas, de sua indiferença, o esmagava. Helena se aproximou, as crianças ainda tremendo, e colocou uma mão suave no ombro do marido. Não havia necessidade de palavras. O silêncio era preenchido pelo sacrifício que Vicente havia feito. Nos dias que se seguiram, a mansão Montenegro passou por uma transformação inesperada. Marcelo, profundamente abalado pelo que acontecera, decidiu agir. Ele converteu uma parte significativa de sua fortuna em fundações de caridade, com a missão de ajudar os desabrigados, especialmente aqueles como Vicente. Ele também mandou erigir um memorial em um parque comunitário, onde Vicente, quando ainda tinha um lar, costumava cuidar das flores e das hortas para os necessitados. Foi durante a organização de uma cerimônia em memória de Vicente que Helena recebeu uma carta de um abrigo local. A correspondência revelou detalhes impressionantes. Vicente, antes de se tornar um sem-teto, era um homem de posses que havia perdido tudo ao doar grande parte de sua fortuna para causas comunitárias e ajudar pessoas vulneráveis. Quando um golpe financeiro o arruinou, ele escolheu viver humildemente, mas nunca perdeu sua compaixão. Marcelo, ao ouvir essa história, sentiu um misto de vergonha e gratidão. Ele percebeu que Vicente havia lhe ensinado uma lição que nem todas as suas experiências e riquezas poderiam comprar. Na cerimônia de homenagem, Marcelo fez um discurso sincero, comprometendo-se a honrar o sacrifício de Vicente, não apenas com palavras, mas com ações que fariam a diferença para aqueles que, como o velho jardineiro, precisavam de um pouco de esperança. O nome de Vicente não foi esquecido, e seu legado de bondade inspirou muitos. Marcelo e sua família aprenderam que o verdadeiro valor de uma pessoa não estava em suas posses, mas na capacidade de agir com generosidade e compaixão. E naquela mansão, que uma vez fora um símbolo de egoísmo, cresciam agora jardins comunitários, abertos a todos, com flores que Vicente um dia amou e cuidou. O preço da indiferença era alto,
Mas o poder da redenção se mostrou muito mais valioso, transformando não apenas a vida de uma família, mas também a de toda uma comunidade. Obrigado por assistir até aqui. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no canal para mais histórias interessantes. Até logo!